Bom, para a gente começar, hoje comigo aqui, pastor Del Santana, ele que tem 33 anos, é casado, pai de 4 filhos, e ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Amparando Vidas em Cristo. É Exatamente, isso? exatamente mesmo. Essa igreja tem 4 anos, é isso, pastor? 4 anos. 4 anos. Eu Faz queria que o senhor 5 anos contasse, agora, né? eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o seu ministério, para que as pessoas conhecessem mais quem é o pastor Del Santana, Maravilha. um pouco desse ministério. E, se possível, já vou deixar essa pergunta para que o senhor aborde qual foi o maior conflito que o senhor enfrentou para vir para o Evangelho ou voltar para o Evangelho, se é que Maravilha. aconteceu. Maravilha. Mesmo essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? E eu sempre gosto de falar a respeito disso, porque eu não vim de uma família evangélica, eu não vim de um berço evangélico, né? Eu tenho hoje 33 anos, sou natural da Bahia. Entre os meus irmãos, meu pai e minha mãe, hoje eu sou o único cristão, hoje eu sou o único evangélico, né? Tem mais na minha família, só que nesse meio mais fechado, né, eu sou o único. Porém, não foi fácil essa caminhada, eu sempre entendi a respeito de fé, sempre busquei muito ter uma fé centrada em Cristo Jesus. Só que a minha vida ela não foi muito das mais tranquila. Eu tive uma vida muito agitada, né? Já desde o estado da Bahia, de onde eu vim. E quando eu cheguei em Goiás no ano de 2007, a cidade chamada Turvelândia, uma cidade com 5.000 habitantes, ali foi onde eu comecei a viver, na verdade, assim, algumas experiências, né? Que todo adolescente, na época eu tinha 17 anos de idade, e ali todo adolescente ele quer viver, ele quer ter as suas próprias experiências de vida. E muito novo, já casei, ao completar 18 anos tive o primeiro filho, e fomos vivendo assim, eu queria ter uma vida casado como se fosse solteiro, né? Só que interessante que com o passar do tempo, respondendo a tua pergunta a respeito do que fez eu vir para o Evangelho, o que fez eu aceitar e eu entregar minha vida para Jesus, foi exatamente eu estava em um momento da minha vida que eu precisava de um socorro. E eu bati em muitas portas, porém não encontrei uma saída, não encontrei um escape. E foi quando um amigo, na época, ele era meu patrão, ele falou de Jesus para mim. Eu frequentei a igreja algumas vezes, né? E essa experiência foi que eu comecei a me envolver com o crack. Eu comecei a me envolver com as drogas, né? E a partir daquele momento eu perdi muitas coisas, dentre elas a dignidade, a paz, o respeito da sociedade, bens materiais e, por último, acabei perdendo o meu casamento, né? E isso foi uma coisa que foi muito chocante para mim, porque eu entendi que eu estava perdendo para as drogas. Eu estava perdendo a minha vida, eu estava me perdendo para as drogas. Já estava 2 anos viciado. Eu cheguei ao ponto de vender uma moto que custava 13 mil reais na época, isso em 2008, vender essa moto por 320 reais para consumir drogas, né? E eu entendi que eu estava no fundo do poço ali. E no ano de 2010 eu tomei uma decisão de ir para uma igreja, aceitar Jesus ali. Fiz a decisão, porém não consegui firmar na fé. Foi quando fiquei ali mais 3 anos praticamente afastado da fé, afastado da igreja e afastado de Deus, porque hoje eu acredito muito nisso. A palavra de Deus fala que nós não devemos ser como os anátemas que deixam de congregar, né? Não sejam como alguns que deixam de congregar. E
Esse deixar de congregar é como os anátemas, não, perdão, os apóstatas. Apóstatas são pessoas que se afastaram, se apostataram da fé, né? E eu acabei me apostatando da igreja, acabei me apostatando da fé. Foi então aonde eu comecei mais uma vez me aprofundar nas drogas. Agora eu voltei para maconha, voltei para cocaína e quando eu percebi, eu estava a um passo do crack novamente. A mesma estiga, a mesma dependência, a mesma, aquela mesma coisa, aquela mesma vontade de usar, estava me empreendendo novamente. Foi até então quando a minha esposa, na época, a mãe dos meus 2 primeiros filhos, ela falou para mim: Del, você está da mesma forma que você estava quando você estava usando crack. O que é que está acontecendo com você? E ali, aquilo ali deu um estalo para mim, eu fui confrontado. E aquele confronto, ele me fez entender, ou eu paro agora, ou eu vou voltar para o fundo do poço novamente com crack. Ou eu paro agora, ou eu vou perder a minha vida novamente. E foi quando isso já era mais ou menos no final de 2012, foi quando eu tomei a decisão, fui para um lugar procurar um emprego, uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. E ali foi onde eu conheci a mulher que hoje é minha sogra. Ela fez um papel muito importante, a pastora Edna Carvalho, ela vai estar vendo esse vídeo e vai estar, ela sabe muito bem o preço que ela pagou me ajudando, me aconselhando, orando por mim. E então, quando eu voltei para Turvelândia novamente, já aqui no estado de Goiás, eu conheci um cara extraordinário e essa pessoa, ela fez um grande papel na minha vida. Pastor Leonardo Pinheiro, ele foi um instrumento de Deus para me firmar na fé, para me discipular, para me apresentar o caminho verdadeiro, o caminho que é Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu precisava encontrar esse caminho que era Jesus para viver uma vida de verdade, né? Para me viver a vida, que a vida era só Ele, era só Jesus. Foi então aonde eu decidi de vez mergulhar de cabeça mais na fé, mergulhar de cabeça no meu chamado. E então ali eu já entendia que nada mais no mundo atraía a minha vida. Nada mais no mundo fazia sentido para mim. Porque tudo de mais destrutivo que você pensa, eu já tinha experimentado. Tudo de mais atraente que o mundo pode oferecer, eu já tinha enfrentado. Eu já tinha, desde prostituição, desde droga, desde altas baladas, desde altas madrugadas, desde raves, desde várias e várias coisas que você pode experimentar e que o mundo pode te oferecer. Isso eu já tinha experimentado e nada disso preenchia um vazio dentro de mim, porque esse vazio, ele era do tamanho de Jesus. Tem um vazio dentro de cada ser humano que é do tamanho de Jesus. E esse vazio, nada e nem ninguém, em nenhum momento vai preencher. Só Jesus preenche o vazio que tem dentro do homem. Só Jesus. E então eu decidi preencher esse vazio. Foi quando eu entrei de cabeça na fé, comecei a mergulhar, a ler Bíblia, né? Fui então discipulado, batizado. Com 6 meses eu me tornei líder de jovens. Isso já era 2013, né? E ali então o processo de libertação não foi fácil. O processo de abandonar as drogas, de abandonar as festas, de abandonar as noitadas, de abandonar tudo aquilo que eu tinha vivido desde a minha infância, desde os 12 anos de idade, não foi fácil, porque eu comecei a fumar o primeiro cigarro com 12 anos de idade. E então, foi um processo, eu fui sendo trabalhado e Deus colocou uma pessoa para trabalhar isso em mim, para me ajudar naquilo que eu não conseguia sozinho. E foi aí que eu entendi. O homem, ele precisa de Deus, mas também precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas também precisa de gente. Às vezes o orgulho, ele nos impede de viver coisas extraordinárias, porque não queremos entender que nós precisamos de alguém para nos ajudar a dar o próximo passo.
Às vezes nós temos grandes oportunidades travadas porque não queremos entender que precisamos de alguém para nos ajudar a sair dessa situação. Tem muita gente que está com o casamento destruído, com a vida destruída, com as finanças destruídas, com a vida emocional destruída, com a sua vida totalmente destruída, simplesmente porque não quer deixar o orgulho sair um pouco de lado e ele pedir ajuda para sair dessa situação. E eu entendi que eu precisava de ajuda. E eu encontrei alguém para me ajudar. E eu entendo uma coisa, sempre que nós entendemos que precisamos de ajuda, Deus vai sempre colocar alguém, um instrumento dele para nos ajudar. E foi isso que aconteceu na minha vida. Quando Deus colocou alguém para me ajudar, eu comecei a galgar os próximos passos. Eu comecei a mudar então a minha vida, né? 2013, passou 2014, já era líder de jovens, já estava ali crescendo ministerialmente, já tinha conseguido dar a volta por cima daquela situação que eu estava. 2014 passou e quando chegou no ano de 2015 eu conheci a mulher da minha vida, que é a Carla Estela, que hoje eu entendo que tudo que eu vivi me preparava para estar do lado da mulher que eu estou hoje. Deus me permitiu viver momentos que eu precisava viver para valorizar a pessoa que eu tenho hoje, né? E aí foi quando nos casamos. Depois que nos casamos, fomos consagrados a pastores no ano de 2016, né? No ano de 2016, já recém-casados, fomos pastorear uma igreja, iniciar um trabalho do zero em Luiz Eduardo Magalhães, não, em Turvelândia. Fomos pastorear uma igreja, começar um trabalho do zero, e ali foi quando começou o desejo a arder em meu coração por ganhar almas. Quando comecei a pastorear aquela primeira igreja, eu comecei a identificar que tinham pessoas que, pela maioria das igrejas, elas eram desprezadas. Tinha um grupo de pessoas que, pela maioria dos religiosos, eram desprezados. E esse tipo de pessoa eram as pessoas iguais ao que eu fui no passado. Eram pessoas dependentes químicos, eram pessoas com algum tipo de vício, eram pessoas desprezadas pela maioria das pessoas. E foi onde eu entendi que Deus queria me usar nessa área. Eu entendi que Deus queria me usar para alcançar essas pessoas, para ajudar essas pessoas a sair de onde um dia Deus me tirou. Eu sempre falo sobre isso. Tudo que nós vivemos na vida é uma experiência. Essa experiência eu costumo chamar de bagagem. E bagagem é algo que você leva numa viagem. A vida que estamos vivendo hoje é uma viagem. Você está indo em uma viagem para uma eternidade. E em algum momento dessa viagem você vai precisar usar as bagagens que a vida está te dando. Em algum momento da vida você vai precisar usar as experiências que você viveu para ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa na mesma situação. Eu entendi que Deus queria então me usar aonde eu fui ferido. Deus queria me usar para curar aonde eu fui ferido. Se um dia eu fui um escravo de Satanás nas drogas e eu consegui me libertar, eu consegui sair dali, entregando a minha vida para Jesus, eu precisava mostrar esse mesmo caminho para várias e várias outras pessoas. E foi então aonde em 2018, já finalzinho de 2018 para 2019, Deus começou. Eu estava em uma viagem missionária. Eu tinha acabado de ganhar para Jesus um jovem, me lembro como hoje é um grande amigo meu. Eu tenho como um filho o Rafael, uma cidade chamada Boqueirão do Piauí. Quando eu cheguei, eu olhei para o Rafael e já identifiquei que o Rafael ele era um dependente químico. Porque eu olhei para ele não por julgar, mas por viver aquele meio, a gente consegue identificar pessoas assim. E eu me aproximei do Rafael, fiz um convite ali,
tal, para ele estar no culto naquele dia, e ele meio que resistente assim, né? Falou, não, vou ver se dá para mim. Eu falei, não, o homem, ele tem que dar uma palavra só. Ou tu vai ou não vai. Se tu não for, meu irmão, tu já diz logo aqui agora que eu não vou ficar te esperando. E aí ele falou assim, não, então eu vou. No final daquele culto, lá estava o Rafael, próximo da gente, e no final do culto, fizeram o apelo na igreja, e ali estavam alguns missionários da equipe que eu integrava, e foram lá orar pelo Rafael, e quando tinha alguém orando pelo Rafael, a mãe do Rafael se aproximou e disse, ele não tem jeito. A mãe do Rafael era daquela igreja. Ela disse, esse daí não firma. E aquele moço disse, então a senhora vai ver que tem jeito para ele sim, porque eu vou te apresentar um rapaz que era igual ele. E me chamou, pastor Del, faz favor. E quando eu vi o Rafael vindo de lá para cá, eu entendi que Deus tinha algo muito forte a respeito, através da vida daquele rapaz. E eu entendi que aquela era a oportunidade. Foi então que eu preguei para o Rafael, contei meu testemunho, contei a minha história de vida para o Rafael. E o Rafael falou, cara, e será que eu consigo? Eu falei, se você fizer o mesmo que eu fiz, não tem como dar errado. E ele, qual que é o próximo passo? Eu falei, o próximo passo é você entregar sua vida para Jesus do jeito que você está. Porque independente de qual esteja a tua situação, você precisa entender que é uma decisão que pode mudar a tua vida. Independente de como esteja o teu momento, você precisa entender que basta apenas uma decisão para Jesus mudar a tua história. E eu falei para o Rafael, a decisão é agora essa, esse é o momento de decisão. Entrega a tua vida para Jesus e Jesus pode mudar a tua história. Naquele momento, o Rafael, ele fez a decisão, ele aceitou Jesus, oramos por ele, e durante alguns dias o Rafael ficou comigo, me acompanhando naquela viagem missionária. Onde eu estava, o Rafael estava do lado ali, e com 6 dias depois, o Rafael foi batizado com o Espírito Santo. Com 6 dias andando junto com a gente ali, fazendo a obra de Deus, o Rafael conseguiu, então, se libertar daquela situação. Teve lá suas recaídas, mas sempre está ali se levantando e buscando estar de pé para a glória do nome de Jesus. E ali, quando eu estava voltando, Deus falava ao meu coração. Existem muitos outros Deus, existem muitos outros Rafaels que precisa ser transformado. E eu quero que você inicie o trabalho, eu quero que você faça uma obra. Interessante que Deus já tinha falado comigo no mês de outubro do ano de 2018, que iria me tirar de um certo lugar que eu estava, de um certo ministério que eu estava, iria me levar para um outro lugar e me daria um ministério, que eu seria pastor-presidente, que eu seria pastor de pastores, e que eu não me preocupasse, porque quando tudo isso acontecesse, já estaria tudo pronto. E olha que interessante, o tempo passou e era algo que eu não queria. Eu recebi propostas para pastorear a igreja e eu não queria. Eu resisti pastorear. Foi como o profeta Jeremias falava ali, eu não me apressei em ser pastor. Eu resisti, Mason, por um bom tempo, porque eu acompanhei de perto o sofrimento dos meus pastores. Eu vi de perto o sofrimento dos pastores que me discipularam, foram meus pais na fé. E aquilo me fez eu resistir, eu não quero isso para mim. Então hoje, às vezes, a gente vê muita gente brigando por cargos, por igreja, por ser isso. Não, escuta, a obra de Deus ela é árdua. O ministério, ele é árduo. O ministério é você dar muitas vezes aquilo que você não tem. O ministério é você muitas vezes dar um abraço precisando de abraço. O chamado de Deus é isso. Muitas das vezes você vai ter que dar uma palavra para alguém precisando de uma palavra. Você vai precisar ser a cura na vida de alguém precisando ser curado. Então hoje a gente precisa entender, o ministério vai muito além disso aqui, ó, do microfone. O chamado vai muito além do que isso aqui. O microfone, o altar. E o que eu entendi foi isso, precisa muitas pessoas estarem ali. Mas eu não queria de forma alguma, foi então quando Deus intensificou o chamado. E foram 13 dias seguidos, Deus falando comigo a respeito desse trabalho, Deus me deu o nome do ministério, e ali nós entramos em oração, eu e a minha esposa, né?
E como confirmação, Deus me mostrava uma certa reunião acontecendo e eu chamei algumas pessoas que eram meus amigos e falei, olha, Deus está falando comigo algo e para mim ter confirmação se realmente é Deus falando comigo, essa reunião ela precisa acontecer exatamente do jeito que Deus está me mostrando para mim ter certeza de que é Deus falando. E isso era num sábado que eu falei a respeito dessa reunião. A reunião aconteceria na terça-feira e, pasme, aconteceu detalhe por detalhe de como Deus me mostrou nos 13 dias seguidos de como seria essa reunião. E então eu entendi e ali no final daquela reunião uma outra pessoa me chamou e falou, pastor, nós estamos precisando de um pastor como o senhor para pastorear uma igreja que está parada lá na minha casa. Nós já temos tudo pronto, cadeira, microfone, som, tem crente, só está precisando de um pastor. E Deus falou ao meu coração que essa pessoa é o senhor. Na hora, eu lembrei do que Deus tinha falado comigo a respeito do trabalho que já estaria tudo pronto. E é interessante que antes dessa moça me chamar e me fazer essa proposta, eu já tinha falado com a minha esposa, porque Deus, no sábado, tinha acontecido um culto e Deus tinha falado comigo, você é para falar com ela, para iniciar, para reabrir aquela obra que está fechada, que está parada na casa dela. E minha esposa, muito sábia, falou para mim, amor, você não vai chamar. Se for de Deus mesmo, ela vai te chamar. Porque senão ficaria parecendo que você estava querendo pular o passo, né? Como se diz aquele ditado, se oferecendo. Como se diz aquele ditado, colocar o carro na frente dos bois. E eu orei e falei, Deus, se for o Senhor mesmo que tem esse projeto, vai acontecer. Na terça-feira a moça me chamou. Na quarta-feira, então, fizemos uma reunião e começamos ali. Dia 14 de fevereiro de 2019, nasceu ali a Assembleia de Deus, Ministério Amparando Vidas em Cristo. E o que Deus falava muito ao nosso coração era Atos 2:42, onde os irmãos tinham tudo em comum. O partir do pão, a comunhão, né? Estava sempre uns com os outros e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de se salvar. E Deus falava muito comigo a respeito do grupo de pessoas que a gente alcançaria, que era exatamente moradores de ruas, viciados em drogas, era pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas frustradas ministerialmente, pessoas que não tinham mais nenhuma perspectiva de vida. E era essas pessoas que Deus colocaria próximo de mim e era essas pessoas que Deus iria me usar para resgatá-las. E detalhe, com o passar do tempo eu fui vendo a primeira alma que nós ganhamos mesmo para Jesus foi um morador de rua. No início da igreja, na inauguração da igreja, a primeira alma que ganhamos para Jesus foi um morador de rua. Nós temos pessoas na nossa igreja que era usuário de drogas desde os 16 anos de idade. Já estava com 24 anos de idade, muitas das vezes nós fomos nas bocas de fumo buscar essa pessoa. Hoje é um grande instrumento de Deus, hoje é um grande homem de Deus, pai de família. Essa pessoa ela era dependente de remédio para dormir, ela chegava a tomar um litro de Rivotril para dormir, não conseguia mais dormir. Você tem noção de como que estava a situação dessa pessoa? E hoje é um grande pregador do evangelho, um grande homem de Deus, um grande ganhador de almas, pai de família, já tem 2 filhos, um casamento abençoado. E a família dessa pessoa hoje pode dormir em paz. Como ele tem muitos outros, né? Que com a vida foram transformadas através disso. Então, nosso ministério, ele nasceu depois de uma dor. Nosso ministério, ele nasceu depois de uma ferida. E foi aonde eu fui ferido, foi então que Deus me usou e usou a minha vida como experiência. Usou tudo aquilo que eu vivi como uma bagagem para que então pudesse usar essa bagagem para abençoar a vida de outras pessoas. Usar as minhas experiências, as minhas dores, as minhas frustrações para poder então ajudar outras pessoas a darem a volta por cima. E foi assim que nasceu a Assembleia de Deus Ministério Amparando Vidas em Cristo. Hoje, para a glória de Deus, vamos fazer 5 anos
né? Já temos uma igreja muito bem estruturada, muito relevante no nosso setor. Hoje a igreja fica ali no Conjunto Cachoeira Dourada, que é próximo do Novo Horizonte, ali próximo do Jardim Presidente. E graças a Deus, né, temos alcançado muitas e muitas vidas sem perder a essência daquilo que Deus nos falou a respeito da palavra. Abraçando toda a classe social sem deixar de abraçar aqueles que Deus nos chamou para abraçar, para amparar vidas que outras pessoas, que outros lugares não amparariam. E o interessante mesmo que eu falo sobre isso, não é que nós somos uma igreja melhor do que ninguém. A Assembleia de Deus não é a Assembleia de Deus Ministério Amparando Vidas em Cristo não é uma igreja melhor do que qualquer outra igreja. Nós apenas temos um chamado para abraçar pessoas que outros lugares não abraçam. Curar pessoas que outros lugares não curam. É isso que é nosso chamado e o nosso ministério. Olá, aqui é o pastor Del Santana. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, aqui falaremos muito sobre fé, motivação e empreendedorismo. Então, fica à vontade para se inscrever em nosso canal, tá? Já deixa aí ativado todas as notificações. Também não perca a oportunidade de nos acompanhar em algum lugar da tela que vai estar aparecendo as nossas redes sociais e você vai ser muito bem-vindo e vai ficar por dentro de toda novidade lançada aqui diariamente ou semanalmente. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.